as imagens? Ela vem através das formas pensamentos, do conjunto acástico, dos arquétipos que já foram formados lá atrás, que já são pré-existentes e que foram sendo passados de geração em geração, tanto pelo DNA, quanto pelo que está no éter. Ficou claro? Não. O que é éter? O éter É. é tudo aquilo que está, todas as formas, o éter é o planeta Terra. É tudo que tem, todas as formas, pensamentos que estão aqui no planeta Terra. Quem disse para você isso? Ele vai me tirar hoje. Uhum. Ó, Marcos, deixa eu... Uhum. Você tá no Facebook? Uhum. Ah, não. Bom, vamos continuar. Senão... Agora eu já... Porque as formas de pensamento são frequências. Sim. E como frequência, elas estão presas pela gravidade do planeta. Por quê? Porque a gravidade do plano não é a mesma gravidade do espaço. Sim. Logo, as formas de pensamento que estão sendo compreendidas pelo plano, quem as define é a gravidade do planeta. Por isso que não tem como a forma pensamento de Marte vir para a forma pensamento da Terra. Por isso que as formas pensamentos que tem na Terra são sempre as mesmas, porque elas estão presas aqui. Perfeito. E quando um astronauta sai da Terra? A frequência dele é da Terra, certo? Não, isso que eu pergunto. Vamos lá. Qual é o ponto de atração dele? A Terra. Logo, não importa o local que ele tiver, a frequência dele, o ponto de atração da frequência dele é a Terra. Ele não vai mudar a forma de pensamento porque ele está em Marte. Porque o que prende ele, o ponto de atração dele é a Terra. Mas as frequências não estão presas ao planeta? A forma pensamento. É a mesma coisa, por exemplo, você é de Campo Grande, certo? Uhum. Você veio para São Paulo. Os seus hábitos, os seus costumes são de Campo Grande. Você não mudou isso porque você veio para São Paulo. Porque o seu ponto de atração, a sua origem era lá. A mesma coisa, se ele sair da Terra e for para Marte, o ponto de atração dele é aqui. O que ele vai estar fazendo em Marte? Ele vai estar gerando desarmonia Tá. naquela forma de pensamento. Porque ele está levando para lá o quê? A forma de pensamento dele. Daqui. É A frequência que daqui. ele tem Perfeito. na Terra. O que acontece com o plano quando isso é gerado? Quando alguém de um plano sai fisicamente e vai para outro plano. Gera Físico, né? Plano físico. gera a desestabilidade, a desarmonia. Perfeito. Por quê? Porque ele vai estar manifestando lá a forma pensamento que ele tem. E por ser algo novo, que não é conhecido lá, ele gera desequilíbrio. Ou a desestabilidade naquele espaço, né? Até que momento? Até o momento que aquela forma pensamento passe a ser comum naquele Conhecida, conhecida ou manifestada, reconhecida naquele espaço que ele está. Perfeito. Mas a pessoa também não pode trazer, ficar consciente que aquilo está fazendo desarmonia e mudar? Explica para mim, Silvia, por favor. Por exemplo, foi lá para Marte. Chega lá, ele está causando desarmonia, né? Porque a forma de pensamento dele é outra. Uhum. Ele não pode ficar consciente disso e mudar? Ficar consciente daquela forma de pensamento. Que ou da ele está forma de pensamento. causando que ele é diferente, né? Isso é uma diferença. E mudar? Aí depende do propósito dele. Se fosse assim, ninguém se envolvia nas
as drogas, né? Porque qual seria o propósito dele em mudar se a forma de pensamento dele... Qual seria o propósito dele em se adequar àquela forma de pensamento? O que ele estaria fazendo com ele? Tornando-se consciente. Pensa assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta então. Eu sou da Terra, fui lá para Marte, tenho a forma de pensamento daqui. Cheguei lá, estou gerando uma nova forma de pensamento e estou gerando desequilíbrio no plano. Se eu me adequar àquela forma de pensamento daquele local, o que eu estou fazendo comigo? Não, mas eu posso me tornar consciente que ali eu estou causando desarmonia. Eu estou aderindo a nova forma de pensamento. Tudo bem, você se tornou consciente que você está gerando a desarmonia naquele espaço. Se você se adequar àquela forma de pensamento que tem lá, o que você está fazendo com você? Agindo pela mente coletiva do lugar, né? Não? Você está se Pode negando. ser também, mas eu Tá se negando, né? não vejo dessa forma. Como Deixando de você existir, você fala, né? Então explica para mim, Silvana. Pode ser que eu não tenha entendido a sua pergunta. Não, Por favor. entendeu? É exatamente isso. Só que eu pensei que poderia. Porque quando fala desarmonia, eu entendo como uma coisa negativa, mas pode ser a minha forma. Como é que de você pensamento. nega o que você não sabe o que é? Não. Eu falei que a pessoa tornou-se Não. consciente. E ela falou que aí eu estaria me negando. Como é que eu vou me negar lá em Marte se eu não sei nem quem eu sou aqui na Terra? Para isso você precisa saber? Não, mas Quem quem você vai não necessariamente sabe quem é. Sim. Não se reconhece, então lá ele não está se negando. Como é que eu vou Não, me lá negar ele- se eu não me reconheço? Então eu posso aderir a uma nova forma de pensamento de morte, ou não? E o que ele vai estar fazendo se ele aderir a uma nova forma de pensamento de Tudo bem Marte? que ele esteja se negando, mas ele não se reconhece. Não, tudo bem, Helena, eu entendi o seu ponto. São duas frentes. Uma é assim, ó, é você saber quem eu sou, estar consciente. Aí eu acho que a gente não vai chegar num ponto, porque a gente teria que saber a causa que ele foi para Marte. O motivo, a razão dele ter ido para lá. Ai, gente, mas independente, imagine assim, ó, você é consciente hoje. Você é consciente de quem você é, você sabe que você existe, você entendeu, você vai viajar para Marte. Lá você vai presenciar outras formas de pensamento, tá? E aí você vai gerar um desequilíbrio se você manifestar a sua forma de pensamento. Você vai deixar de manifestar a sua forma de pensamento? Se às vezes, para manter a harmonia, posso. Aí você está fazendo o que com você? Mudando a minha forma de pensamento, só isso. Então, está se negando. Não. Está deixando de existir, Silvana. Não, eu posso, consciente que eu estou desarmonizando e mudar a minha forma de pensamento para me harmonizar. Mas você vai se harmonizar com o quê? Se você Com não é as aquilo. formas, pensamentos de lá. Mas você entendeu? Então você se vendeu. Você deixou de existir porque você entrou em harmonia com uma outra forma de pensamento que não é você. Então eu não posso nem ir para lá. Pode ir pra lugar nenhum. Foi a mesma coisa, eu saí lá de Campo Grande e eu cheguei aqui. Aqui, querendo ou não, tem umas certas vezes. O prefeito daqui manda fechar tal hora a cidade. E se eu não me adequar a isso? Lá em Campo Grande é diferente. Eu não vou estar criando uma situação, uma desarmonia? Eu vou ter consequências, não é? E aí eu posso ver, reconhecer que aqui, se eu não for embora para casa X horário, eu vou estar criando uma... E aí? É assim, lá em Campo Grande, não é obrigado a andar de máscara na rua. Sim, Aqui é obrigado. sim. Então, se eu andar igual em Campo Grande, andar aqui, eu vou causar desarmonia aqui. Sim. Lá só é obrigado a entrar dentro das lojas. Uhum. Eu vou criar desarmonia aqui. Então, para mim não criar desarmonia aqui, eu ponho a máscara. E aí eu estou deixando de existir? Não estou deixando de existir por causa Não, disso. aí você está tendo um ato prudente. Porque você avaliou os cenários. Eu não consigo entender essa... Eu não consigo entender. Então, Eu posso? Bebel, posso interromper
Pode. Pode. É verdade, gente. Quando as pessoas fazem as perguntas, manda ele chegar da frente para eu entender as perguntas. Se for possível, tá? Tá. Tá bom, querida? Tá, eu vou repetir a pergunta deles aqui. A pergunta Ele deles... mesmo pode falar. Não, Vai, Silvana, vem. Ele não fez. Nem quero mais fazer pergunta. Oi, pessoal, boa noite. Eu falei o seguinte, a Bel estava explicando uma situação que onde que você vai para outro lugar, você pode estar gerando uma desarmonia, desestabilizando o local, porque as suas frequências são diferentes. E se você mudar a sua forma de pensamento, você deixa de existir. Eu só não estou conseguindo chegar numa razão disso, aí eu perguntei para ela para explicar melhor, só isso que eu não entendi. Aí eu dei o exemplo daqui, eu saí lá de Campo Grande e vim aqui para São Paulo. Lá em Campo Grande, na rua, você não precisa usar máscara. Aqui na rua você tem que usar máscara. Se eu não usar máscara, eu vou estar causando uma desarmonia aqui no meio. Então eu preciso usar máscara para não ter desarmonia. Aí eu não estou deixando de existir. Isso que eu não estou entendendo. Aí agora ela vai me dar a resposta. Eu vejo assim, Silvana. Você, por exemplo, dentro dessa situação que você me deu, você avaliou os cenários e tomou um ato de prudência. Por quê? De forma consciente, você tem que seguir uma conduta, mas você concorda com isso? Você tem uma forma de pensar, por exemplo, olha, eu não concordo em utilizar máscara porque eu não acredito nisso nem naquilo, mas tendo em vista o limite que é estabelecido dentro deste contexto, é um ato de prudência eu utilizar a máscara. Diferente de você achar que é normal usar a máscara e se adequar àquela realidade e achar que aquilo é normal, porque hoje em dia tudo é normal. Entendeu? Então, eu vejo de maneira distinta. Uma coisa é você se adequar a uma situação, mas ter uma forma de pensar, uma forma de pensamento e se posicionar com relação àquilo. Outra coisa é você chegar lá e falar assim, olha, estou criando desarmonia, então para fazer parte deste grupo, ou fazer parte disso e não criar nenhum problema, eu vou me adequar aqui e viver conforme eles vivem. Entendeu? Isso para mim é diferente. Aí você passa a ter hábitos, costumes, a seguir aquelas regras, entendeu? Achando que aquilo é normal porque você estava, por exemplo, criando desarmonia. Então você se adequou para fazer parte de um grupo. Diferente de você ter um posicionamento e falar assim, ó, eu, Silvana, entendo que devido a este cenário tenho que usar a máscara para cumprir uma legislação, para cumprir uma lei, mas eu penso que isso é assim, assim e assado. Aí sim, você não está deixando de existir. Essa é a forma que eu vejo. Entendeu? Você tem que se posicionar, você tem que saber da sua existência para você definir um ato prudente ou não. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai formar ou você vai fazer parte de uma mente coletiva. E o que é a mente coletiva? Todo mundo. O que é a mente coletiva? Várias formas de pensamento. Me dá um exemplo, Lino. Por favor. Por favor, tá? Católica, Religião. protestante. Religião, por exemplo, é uma mente coletiva. Na religião, por exemplo, você tem a religião católica, você tem a evangélica, você tem espiritismo, budismo, você tem diversos tipos de religião.
ó, e cada uma vai manifestar uma forma pensamento. Por quê? Cada uma vai ter os seus hábitos, os seus costumes, as suas regras. O que são hábitos, costumes, regras, leis? O que são? São limites estabelecidos por aquele grupo de pessoas que manifestam a mesma forma pensamento. A partir do momento que você tenta se adequar a um outro grupo, você manifestou diferente, mas em outra mente coletiva. Você só mudou a mente coletiva. Então, por exemplo, você está aqui na Igreja Católica. Aí você caminhou e falou assim, não, agora eu vou para o Espiritismo. Mudou alguma coisa? Mudou a forma de manifestar. Mas você deixou de ser parte de uma mente coletiva? Por quê? Porque aqui você também vai manifestar hábitos, costumes, regras, ou seja, você também vai ter limites. E o que mais que a mente coletiva faz com você? O que mais que a mente coletiva gera em você? Se ela te gera limites, medo também. Mas o que mais? Tira a sua liberdade. Né? Desejos. Como que pode ter alguma coisa que você não sabe o que é? Se a mente coletiva te impõe limites, o que mais que é gerado pelos limites? Por quê? Como você coloca ali, se tem limites, você já vai partir de alguma coisa. Tem uma limitação até onde você vai. Então você já vai gerar uma ideia do que é aquilo. Você já vai se fechar numa ideia pré-concebida. Pré-conceitos. São conceitos já pré-estabelecidos. Se a mente coletiva te impõe limites, o que você vai fazer com as pessoas ou com outros seres que você entende que não fazem parte desta mente coletiva? Você começa a criar preconceito. Ou seja, se você não fizer isso, você está fora. Se você não for assim, você também está excluído do grupo. Ou seja, preconceito. Você começa a excluir ou a desprezar tudo aquilo que não está de acordo com aquela verdade absoluta que você acredita. E qual é o nome de uma verdade pré-existente que você considera como absoluta, não sabe de onde veio, não sabe por que manifesta, se você não sabe quem é você? Qual é o nome que é dado para isso? Dogma. Dogma. Pode falar. Dúvida. Tem uma dúvida. Diga. O dogma, ele pode ser para você. Para mim é uma verdade. Por que para você é uma verdade? Porque eu aprendi que quando eu morrer eu vou para o céu, se eu fizer tudo direito. E isso para mim é uma verdade. De onde veio essa verdade? Não sei, alguém falou para mim. Meus pais falaram, os meus avós falaram, mas todos falam. Então é assim, se todos falam, é uma verdade. Por quê? Explica para mim, por favor, por que se todos falam é verdade?
pode afirmar que se todos falam é verdade, se você não sabe de onde essa verdade surgiu? E como que você pode falar o contrário? Pela mesma razão. Logo, Explica pra mim. então, eu sempre aprendi na igreja, e através da Bíblia, que só existe um Deus. E que se eu fizer tudo que está escrito na Bíblia, eu vou para o céu, por exemplo. Portanto, isso é uma verdade, porque está escrito. O que você está falando não está escrito. O Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus do Espiritismo? Entende? Porque, veja, você acabou de falar que só existe um Deus. Se a gente pegar Para mim, as diferentes mentes para minha coletivas, pessoa só existe um Deus. se a gente pegar as diferentes mentes coletivas, o Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus do Espiritismo? Eu acredito que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus do Budismo? Então, mas é que aí, Isabel, o conceito de Deus é muito relativo, porque assim, ó, para quem não acredita em Deus, ele acha que ele vai para algum lugar, por exemplo, para o nada. Né? Agora, para quem acredita numa força maior, numa consciência maior, numa energia maior, o nome pouco importa. Você está indo para aquele lugar. Logo, você mesmo me deu a resposta, porque se o conceito de Deus é relativo, se ele é relativo, ele... Não existe. Ele, não sei. Se ele é relativo, ele não existe, porque como algo absoluto pode se manifestar em diferentes partes, de diferentes formas, se ele é um? Mas é por isso mesmo, por isso que ele é Deus. Porque assim, ó, quem está na igreja católica, ele tem uma consciência 3. Logo, Deus vai se manifestar para todos aqueles seres que têm consciência 3. Sim. Quem está no Espiritismo, vamos supor que tem uma consciência 8. Então Deus vai se manifestar no Espiritismo utilizando a consciência 8. Então assim, independente do Deus ser relativo, todos acreditam em um Deus. Logo, todos estão indo para um Deus. O que define o tamanho de Deus, neste caso aí, é a consciência de cada lugar. Então, Mas todos vão para Deus. mas, se a consciência ela é de Deus, o que define isso não é a consciência, porque a consciência é a única, a consciência seria Deus. Mas a manifestação da consciência pode ser, por exemplo, pega o arco-íris. Quantas cores tem o arco-íris? 7. Vamos pensar assim, Deus se manifesta em cada cor de um jeito. Logo, Não interessa se ele é relativo ou não. Ele está se manifestando. Na cor amarela, vermelha, verde, azul, ele é absoluto na cor. mas como ele pode ser absoluto se ele é parte? Mas é você que está definindo o que é parte. Você acabou de definir, porque você falou assim, olha, Eu tô vamos supondo. usar Eu o tô exemplo, vamos usar o teu exemplo do arco-íris, certo? O arco-íris está refletido em 7 cores. Você está falando que ele se manifesta de forma absoluta em cada cor. Se ele é um e absoluto, como que ele vai se manifestar na parte de forma relativa? Porque ele vai atender a necessidade de cada parte. Se ele vai atender a necessidade, o que ele é? Não, ele não é parte, ele é absoluto. Se ele vai atender uma necessidade, quando você tem uma necessidade, o que pressupõe essa necessidade? Não sei. Vamos lá. Carente. Se ele vai atender uma necessidade, o que você está falando para mim é que Deus é carente. Que ele precisa se mostrar de formas diferentes para que os outros o reconheçam. Não, isso para mim é bondade. Ele, por ser bom, ele vai se manifestar em cada faixa de cor para se mostrar para quem está naquela faixa. Para mim isso é bondade. Para você, Deus é bom ou é justo? Não é importante se ele é bom e justo. O importante é que ele vai se manifestar em cada faixa conforme a necessidade da faixa.
é importante, veja, eu penso que é importante definir se ele é bom ou se ele é justo. Porque se você define que Deus é bom, você tira toda a responsabilidade da sua vida. Porque não importa o que você faça, você sempre vai esperar que Deus resolva o teu problema. Ou que Deus se mostre para você dentro da faixa que você precisa para enxergar Ele. Logo, você torna Deus relativo, porque você fala assim, olha, a minha consciência, o que a gente também entende de forma incorreta, porque a consciência ela é uma só para todas, e usando o seu próprio exemplo, a mente coletiva. Qual é o objetivo de todas as mentes coletivas? Vamos pegar a religião, é chegar a Deus. Logo, se ele tem a necessidade de se mostrar de forma 3 para você ou 8 para ele, você está falando para ele que, olha, eu tenho uma necessidade e eu só vou te enxergar se for do meu jeito. O que você está fazendo com Deus? Ou com esta força que você acredita? Não, eu não estou fazendo nada. É ele que tem que ele que tem que me resgatar. Por quê? Porque quem me fez foi ele. Por quê? Porque ele quis. Como que você pode afirmar que foi ele que te fez? Porque tudo foi feito por Deus. Tá. Se tudo foi feito por Deus e você é filho de Deus, ou parte, ou como você quer denominar, né? Logo, você não deveria torná-lo relativo. Concorda? Não, mas não, Isabel, você não está conseguindo entender. Então você pode repetir sua pergunta? Olha, para minha consciência, só existe Igreja Católica. Ok. Acabou. E eu vou ser feliz seguindo o que você falou de limite, preconceito e dogma da Igreja Católica. Então, você não existe. Por quê? Porque o que você está enxergando é relativo. Eu existo aonde? Dentro da Igreja Católica, ou dentro da mente coletiva da Igreja Católica. Então, por quê? O que você está querendo propor é assim, que não existe só uma mente coletiva, é isso? Não, existem várias mentes coletivas. Então você está querendo dizer que se eu conseguir unir todas as mentes coletivas, eu chego a Deus? Não. Então eu não entendi. O que eu estou querendo te dizer é que não é através de uma mente coletiva que você vai chegar a Deus. Ou não é através da parte que você chega no todo. Por quê? Não faz. Veja só, o todo está aqui. Este é o todo. Se você tiver um pedacinho do todo, você acessou o todo. Sim. Logo, não é pela soma das partes, não é pela soma do relativo que você chega no todo. Porque aqui só está mudando a forma de manifestar. Mas são todas relativas. Por quê? Porque todas fazem com que você tenha limites, preconceitos, tenha dogmas, porque isso aqui você não questiona, você mesmo usando o teu exemplo. Você é feliz seguindo tudo isso aqui, mas você não se pergunta o porquê que é desta forma, ou porquê que você manifesta esta forma de pensamento. Você simplesmente segue em busca do quê? Da salvação, ou em busca de que se você seguir tudo que a mente coletiva colocar para você, você vai para o céu. E se você segue tudo sem questionar e sem pensar, você existe? Quem eu sou? Se eu estou seguindo isso aqui e nunca parei um minuto para pensar no porquê que a Igreja Católica se manifesta de uma forma, o Espiritismo de outra, o Evangélico de outra. Se todos
tem o mesmo objetivo, que é chegar a Deus. De onde você tirou isso aí? Ai, Marcos. Joga esse apagador aí. Repete a sua pergunta, por favor, que eu não entendi. Não, é lógico o que você está explicando. Eu não estou discutindo isso. É lógico. Né? Não estou falando que está errado. Eu estou falando que é lógico. Né? Mas ainda você não me convenceu. Por quê? Se eu for em qualquer lugar desse aí, eu vou encontrar um livro para mim ler. Sim. Vou encontrar, por exemplo, uma Bíblia para mim ler. E você vai ler, vai seguir e não vai questionar. Por quê? Porque o que você está buscando? Ser feliz. E o que é ser feliz? Na realidade, eu não estou buscando ser feliz, não. Na realidade, eu quero dinheiro, entendeu? Porque com dinheiro eu sou feliz. A felicidade ou o dinheiro, o que vai gerar em você? Não sei, eu quero dinheiro. Eu acho que todo mundo quer dinheiro, né? O que o dinheiro gera? Felicidade. O que a felicidade gera em você? Poder. O que o poder gera em você? Satisfação. O que o ser humano busca? Prazer. Satisfação e prazer. Todas as formas de pensamento que não gerarem satisfação e prazer no ser humano, o que ele faz? Então você está querendo dizer para mim assim, ó, que tudo isso aí que existe, a proposta deles, no fundo, é gerar satisfação e prazer. Tudo que você manifesta na sua vida, todas as formas de pensamento que você manifesta, geram satisfação e prazer. A proposta deles é manter você servo. Por quê? Porque para eles, você passar por experiência gera satisfação e prazer para quem é esta mente coletiva aqui. Vamos pegar a Igreja Católica. Então, por exemplo, pega lá o Papa, todo ano... Vou pegar o exemplo da Silvana. Eu estou indo para Marte. Vou para Marte. Por que eu não posso mexer? Ou por que eu não... Veja, as minhas formas de pensamento, elas têm uma frequência, pelo que você falou. Sim. Vamos supor que a minha frequência seja 5. As formas de pensamento que existem em Marte são 3. Sim. O que eu vou estar gerando no meio? Desarmonia. E está certo isso? Tá errado? O certo e o errado também é relativo. O ponto é... Então quer dizer, desculpa, que se eu for para os Estados Unidos e não respeitar a lei deles, o que acontece? Você vai ter consequências. Mesmo no mesmo plano, mesmo estando no mesmo plano, a gente pode ter formas de pensamento diferentes. A manifestação é diferente, a forma de pensamento é a mesma. Porque um vai buscar a manifestação, por exemplo, pela lei. Nos Estados Unidos, se você não cumprir a lei, você vai preso. O que isso gera nas pessoas? Medo. Eles cumprem, porque senão, eles sabem que eles vão preso. No Brasil, existe uma outra manifestação, mas a forma de pensamento é a mesma. Na Inglaterra, é outra manifestação, só que não mudou a forma de pensar. Ela continua igual. Por quê? Porque, por exemplo, política também é uma mente coletiva. Também tem limite, também tem preconceitos e também tem dogmas. Ou seja, você também está limitado a seguir aquilo que é colocado dentro daquele país. Então você está querendo dizer que o que me limita é a minha consciência. É o teu consciente. Por quê? Explica para mim. Não, eu que perguntei. Eu quero saber por que você está falando que o que me limita é a consciência. Não, é o consciente e não a consciência. Porque a ideia... Aliás, qual é a diferença de consciência e consciente? Porque eu vou explicar.
A consciência, ela é única. Por quê? Quem disse para você isso? Porque a ideia é única. Qual é a única ideia que tem aqui no planeta? Chegar a Deus. Logo, esta é a consciência, chegar a Deus. O teu consciente é que vai definir se você, por exemplo, vai seguir uma mente coletiva ou se você vai ser livre, que é essa proposta do Ágora e é essa proposta Então você do está Agora. querendo dizer que no planeta Terra a consciência é única. É única. E o consciente são as mentes coletivas. Sim. Por quê? Porque hoje, o ser humano, ele cumpre a programação de uma mente coletiva. Se ele cumpre a programação dessa mente coletiva, ele está preso à mente coletiva. É mais que isso, né? Porque ele está consciente daquela mente coletiva. E essa consciência dele que dá para ele a sensação de vida. É isso? Exato. A ilusão de que ele tem vida. Por quê? Porque ele acredita que cumprindo tudo que está dentro desta mente coletiva, ele vai chegar aonde? Vai chegar a Deus. E aí, em algum ponto desta caminhada, quando ele entende que isso aqui não está mais gerando satisfação e prazer para ele, porque ele não chegou no ponto, o que ele faz? Muda. Ele muda. Aí ele sai da Igreja Católica e vai para o Espiritismo, por exemplo. A consciência continua a mesma, chegar a Deus. O consciente dele agora vai passar a manifestar os limites, os preconceitos e os dogmas estabelecidos pelo Espiritismo. Logo, respondendo a pergunta da Silvana, ele só vai aceitar os limites, preconceitos e dogmas se ele quiser. Por isso que mudou, se você se adequa, você continua preso na mente coletiva. E qual é a proposta de hoje? Entender quem eu sou, porque se eu cumpro a programação de uma mente coletiva, quem eu sou? Eu existo? Não existe. Logo, você vai estar sempre preso em uma das mentes coletivas, na ilusão de que você tem vida. E qual é, dentro do consciente, qual é o mecanismo que a gente utiliza aqui? Que a gente utiliza dentro da mente coletiva? Para quê? Quando a gente reconhece uma verdade. Ou reconhece que a gente não consegue definir quem eu sou e se eu existo. Qual é o mecanismo que a gente usa? Autossabotagem. Me dá um exemplo de autossabotagem, Ariane. Por favor. Quando você tem uma expectativa, você vai fazer as coisas do seu jeito e você não consegue, você arruma uma desculpa para ter uma fuga e sair como, não vou falar vítima, mas não é essa palavra, como, pode ser, né? Como vítima da situação, como, lá não me acolheram, lá não é o meu lugar, fulano é chato, ciclano me olha torto, por isso eu não me senti à vontade de sair. Mas eu não tive a coragem de encarar a situação. Aí você veio pra cá. Aí eu vim pra aí. Aí, continuei numa fuga, porque eu não encontrei um e não vou encontrar em nenhum. Porque eu não me reconheço. Porque qual é a autossabotagem? Eu estou buscando conhecimento. Eu estou buscando através... tentar chegar a Deus. E o que você está fazendo? Pulando de uma mente coletiva para outra. Através do quê? Da evolução e do conhecimento. Porque eu estou evoluindo. Na verdade, você não está evoluindo. Você só está mudando a forma de manifestar. Mas continua no mesmo lugar. Por quê? Porque nenhuma mente coletiva vai te gerar o quê?
liberdade. Nenhuma mente coletiva vai te gerar liberdade. Eu vejo uma outra situação sem ser a fuga também. Se você entra numa mente coletiva dessa e você não acata as ideias, a própria mente coletiva sai com você. Porque senão você gera conflito e desestabilidade na própria mente coletiva, no núcleo que você se encontra. Preconceito. Se você não faz parte daquilo, você... Então, você pode sair só no segundo, não precisa nem chegar na autossabotagem. Às vezes você nem alcança isso. Você tá fora. Então, a autossabotagem não é uma evolução da mente coletiva. Não. Não é assim, de Não, item. o que eu quis dizer assim, Irene, é que você busca em diversos lugares conhecimento para evoluir. E aqui nós não acreditamos nisso. Aqui no Ágora nós trabalhamos, a nossa forma de pensar é iluminação e sabedoria. Para quê? Para que torne seres livres. Porque senão você vai sempre ficar preso na evolução e no conhecimento. E evolução e conhecimento é o quê? Tempo e espaço. Vai te deixar sempre preso em alguma mente coletiva. Porque você vai estar sempre em busca de, em busca de, em busca de e não chega em lugar nenhum. Por quê? Você sabe quem você é? Você sabe da sua existência? Como alguém que não sabe quem é, não consegue definir a existência, não consegue definir limites, pode ser livre. A ideia é sempre a mesma. Por exemplo, há 10 mil anos, mil anos atrás, o homem precisava se locomover. Lá atrás, o modo de locomoção era um. Então começou com charrete. Depois foi com carroça. Depois mudou para uma bicicleta. Depois, até chegar nos meios de transporte que temos hoje. Já passou para o carro, para o avião, para o trem. Mas a ideia mudou? Não, porque ele precisava se locomover do ponto A para o ponto B. Qual que era a ideia? Locomoção. Mudou somente a forma de manifestação, mas a ideia continua a mesma. Então, existiu evolução? Não. Por isso que você busca e não chega em lugar nenhum, porque você continua preso à mente coletiva. E o que é importante de tudo isso? O que a gente precisa ter agora, olhando e enxergando tudo isso? Coragem. Por quê? É uma pergunta. Sim. Por que eu preciso saber quem eu sou? Porque, veja, o que eu estava pensando aqui? Todo mundo que está ligado no movimento coletivo, vocês estão me ouvindo quem está no vídeo? Todos que estão, que tem como origem uma mente coletiva, ele tem a consciência e o consciente da sua existência. Logo, ele existe. O que você está falando para mim é que eu preciso existir. Não é contraditório? Não. Por quê? Porque hoje você existe dentro da mente coletiva. Então, o que você falou agora? Hoje você existe Eu existo. dentro da mente Eu existo. coletiva. Então, eu existo. Se você existe dentro desta mente coletiva, você está cumprindo a programação dela. Ou seja, todas as formas de pensamento que você manifesta como vida já são pré-existentes, já foram programadas por alguém. Então, você pensa ou é pensado? Porque o que você tem hoje é a ilusão de que você tem vida e que você é livre para viver esta vida da forma que você quer. Quando, na verdade, a sua vida já foi programada. Logo,
Logo, qual é a importância de saber quem eu sou, Quem eu sou? e da sua existência? Qual é? Não, essa foi a pergunta que eu fiz. Ser livre. Não pertencer mais a nenhuma forma, a nenhuma mente coletiva. Por quê? Porque aqui você vai estar sempre preso ao espaço e ao tempo, na ideia de que algum dia você vai chegar a Deus, quando na verdade você não vai sair daqui. Por que você está querendo dizer assim? Enquanto eu não entender, enquanto eu não reconhecer a minha existência, eu não reconheço o que é liberdade. Enquanto isso não acontecer, eu não reconheço a quem? A criação. Por quê? Então todo mundo que está preso numa mente coletiva, o que ele está fazendo? Negando a criação. Porque ele está dando razão de existência para quem? Para a mente coletiva. Para a mente coletiva. E não para a criação. E não para a criação. Entendi. Ele está dando razão de existência para isso aqui, ó. Agora eu entendi Logo, por que eu preciso saber o porquê que eu preciso saber quem eu sou. Logo, ele sempre, se ele não saber quem ele é, se você não saber quem eu sou, você vai dar sempre razão para a existência da mente coletiva, vai ser sempre servo dela. Logo, eu estou dando razão para a existência da mente coletiva. arte. Do relativo. Do relativo, isso. Do relativo. Entendi. Entendi. E se eu dou razão ao relativo, eu estou negando O todo. Entendi. A criação. Entendi. Porque o que você está falando é assim, olha, só vou ser feliz dentro da Igreja Católica. Então, isso aqui para mim é suficiente. O que você fez? Você negou a criação. Porque isso aqui é parte, é relativo. O absoluto, ele nunca se manifesta no relativo. Entendi. Por isso, da coragem. Por isso, da coragem. Por quê? Porque esta forma de pensar não gera satisfação e prazer. Não, para mim não. Para mim gera liberdade. Porque se eu descobrir quem eu sou, eu saio da mente coletiva. Exato. Por isso, da coragem. E aí você passa a ter a existência. Não sei, começa a existir. Você dá razão de existência para quem? Para a criação. Para a criação. Entendi. Faz sentido. Para fechar, qual é o objetivo, qual é a nossa responsabilidade hoje? Do ato. Sabedoria. Porque a gente vai mostrar para vocês que isso aqui é prisão. Que isso aqui não gera liberdade. Qual é a sua responsabilidade? Você já falou, coragem. E acreditar. Acreditar no quê? Que você hoje faz parte disso aqui. Entendi. Que você faz parte da mente coletiva, que você Pensei que fosse acreditar na minha pessoa. é servo. Entendi. Acreditar nesta nova forma de pensar. Agora E entendi. mais importante, juntos, qual é o próximo passo? Testar. Ação. Por quê? Porque acreditar sem testar é dogma. Sem entender a razão é dogma. Então, qual é o objetivo? É que você teste o que você ouviu aqui. Por quê? Porque a sabedoria nós vamos passar. Você tem que ter o acreditar e o acionar, ação, testar, para que não vire dogma, porque o objetivo é liberdade.
Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Da minha parte, sim. Obrigada, pessoal. Pessoal da internet, obrigado, tá? Amanhã às 8 horas tem mais. Ou então você entra no link e aí você tem lá os acessos para compartilhar com a gente. Tchau, obrigado.